que está à frente. Muitas pessoas, quando vem um problema, elas preferem desistir do que começar a enfrentar o gigante. E eu queria trazer alguns exemplos de pessoas quando elas têm dificuldade no casamento. Hoje em dia, irmãos, quantas pessoas você conhece que desistiram do casamento? Pessoas que tinham uma vida, estavam unidas com um laço matrimonial, e quando veio uma dificuldade, veio um problema, essa pessoa, ela preferiu desistir daquele relacionamento e começar outro. Irmãos, hoje em dia é muito mais fácil você desistir do que você enfrentar esse gigante. E algo que sempre acontece, quando você vai sentar com pessoas assim, para conversar sobre casamento, sobre relacionamento, você senta com o homem, e o culpado é a mulher. Você senta com a mulher, e quem é o culpado? É o homem. Perceba que existe uma transferência de culpa, que um sempre aponta para o outro. Dificilmente você aponta para você mesmo e fala assim: o culpado disso sou eu. O culpado disso é porque eu sou duro, porque eu sou ranzinza, porque eu sou chata. Dificilmente a pessoa assume as suas próprias responsabilidades, e sempre existe algo chamado transferência de culpa. É mais fácil hoje em dia desistir do casamento e tentar ele de novo do que enfrentar os processos que Deus tem no casamento. Falando de desistência, quantas pessoas você conhece que já desistiu do emprego? Pessoas que começaram a trabalhar, e quando entrou naquela empresa, falou assim: olha a porta que Deus abriu para mim. E aí depois de um tempo, você vai conversar com aquela pessoa e fala assim: ô pastor, mas é que estão me perseguindo naquele emprego. E aí você vai perguntar para a pessoa assim: estão te perseguindo por quê? Porque se o horário era de começar o trabalho era às 8, você está começando às 8h40, estão te perseguindo? Estão te perseguindo porque o horário de almoço é 1 hora de descanso, está descansando 1h30? Estão te perseguindo porque você tem 15 minutos para tomar café e você está demorando meia hora? Estão te perseguindo porque agora o salário não dá. O salário, lá não dá para me continuar, porque o salário não dá. Eu te pergunto, quando você entrou para trabalhar, não foi esse o combinado? Mas não me dão oportunidade. Por que não te dão oportunidade, meu irmão? Será que é porque você não vai com a cara do teu chefe? Será que, irmão, para e pensa comigo, a empresa era boa até você entrar lá? Era plano de Deus até os primeiros dias, mas depois que entrou, parece que a tua percepção do ambiente mudou. E aí agora você começa a apresentar atestado, chegar atrasado, e fala assim: não, porque eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. É mais fácil desistir daquilo que Deus abriu para você, do que você se tornar o funcionário que aquela empresa precisa? Hoje em dia, irmãos, existem pessoas que desistem de tudo, porque elas não querem enfrentar os gigantes que estão na frente dele. Nessa noite, examine-se e veja quantas vezes você desistiu na sua vida. Talvez você não desistiu do casamento, talvez você não desistiu do emprego, que foram exemplos que eu usei aqui, mas quantas vezes você desistiu dos processos que Deus tinha para você? Quais foram os motivos que te levaram a sentar, a desistir de algo? Quantas mudanças? Porque a palavra de hoje é: examine-se a si mesmo. Irmão, não tem como se você se examinar e você não encontrar algo que precisa mudar. Amém? Se você
Irmão, se nesta noite você se examinar e não encontrar nada que você precise mudar, começa a orar para Deus te levar daqui. Fala assim: Deus me leva porque eu sou santo. Agora, se você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, você vai encontrar mudanças que são necessárias. Agora a pergunta é: você está disposto a viver essas mudanças que são necessárias? Ou você só vai saber que são necessárias, mas você não vai enfrentar os processos que são necessários na sua vida? Quantas mudanças você já identificou e desistiu antes de começar? Você pensa com você mesmo, assim: não, não é para mim, eu não consigo, pastor. Será que você não consegue ou você não quer sair do teu local de comodismo? Hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, de uma geração de pais que não sabe dizer não para o filho. Vivemos numa geração em que a criança sapateia, rodopeia, só não pega fogo. E aí essa pessoa, quando sai com essa criança, e ela percebe que a criança está lá e está passando os limites, que ela vai na casa dos outros, irmãos, ela pula no sofá, ela quer riscar a parede, ela não sabe respeitar a conversa dos adultos, ela quer entrar no meio da conversa, e aí o pai e a mãe começam a ficar desenchavidos e vai lá e soca as crianças. Agora a pergunta: é culpa da criança? Ou do pai e da mãe que não corrigiu em casa? Não soube dizer não para o filho dentro de casa e agora passa vergonha quando sai com ele na rua? Está na Bíblia, irmão. Agora, uma geração de pais que não sabe dizer não para os seus filhos, é uma geração de homens e mulheres que não sabe escutar não do seu Deus. Porque aquilo que ela espera receber de Deus, que Deus só concorde com ela, e porque ela espera receber que Deus só concorde com ela, ela pega e faz isso com o seu filho. Irmão, quando você não frustra o teu filho, você está fazendo mal para ele, está fazendo mal para ela. O que prepara uma criança para poder enfrentar a dificuldade são as frustrações de quando ela é pequena. Quantas vezes você foi frustrado? Quantas vezes você foi frustrado? Você queria, mas não podia. Ou se você fosse, irmão, o couro comia. Irmão, não me deixa sozinho aqui. Não me deixa sozinho, não. Assim como os pais são para os seus filhos, é que aquilo que eles esperam receber do seu pai, que é Deus. Salmos número 1, fala de um homem que, aonde esse homem coloca a mão, tudo prospera. É a hora que você fala assim: esse homem sou eu. Salmo número 1, irmão, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Quantos não tem só nessa frase? Bem-aventurado o homem que não. E esse homem que sabe ouvir não, é um homem que prospera. Agora você pega essa criança que está lá, uma criança de 30, de 40, de 50 anos, que não sabe dizer não agora, porque ele não sabe ouvir não, e ele vem congregar na igreja. E quando chega na igreja, é a oportunidade que Deus está dando para ele de ouvir não. Agora essa criança vai conversar com Deus. E aí ela vai falar com Deus e Deus fala assim: ei, não me fale mais nesse assunto. Está na Bíblia o versículo, irmão. Ou ela escuta Deus falar assim: ei, porque clamas a mim, se posiciona e anda. Aí ela fala assim: não, vou trocar de igreja agora, porque estão dizendo não para mim. Irmão, só tem 2 igrejas. Só tem 2.
A igreja de Deus é a igreja do diabo. Ah, pastor, mas eu não vou trocar de igreja, eu só vou ir num outro lugar onde eles concordam. Irmão, você vai encontrar bastante lugar que concorda com você. Mas procure uma Bíblia que concorde com você, então. Procure uma Bíblia, procure versículos que concordem com você. E os que não concordam, comece a rasgar e veja o que sobra dessa Bíblia. Quantos nãos você está disposto a ouvir nessa casa? Hoje eu vou falar sobre se encontrar durante a transição. Nós estamos falando sobre transição. Porque, irmão, transição é mudança de caminho. Agora, se você mudou o caminho, a gente foi para a direita e você foi para a esquerda, talvez você se perca. Então é importante você se encontrar durante todo esse processo de transição. Transição é mudança. Por isso nós vamos ter que converter o nosso caminho. Quem aqui é convertido, irmão? Você é convertido para onde? Porque se você, quem aprendeu, quem fez escola de direção para poder, é habilitado a dirigir, tem lá conversão à direita, conversão à esquerda. Conversão, você está indo num caminho, você mudou. Transição também é isso, irmãos. Eu tenho que transicionar de um lado para o outro. Eu tenho que sair de uma margem e ir para outra. E para falar sobre isso, eu queria contar uma história que eu ouvi, uma história verídica, de uma noiva. Uma noiva que estava se preparando, estava no dia do casamento. E normalmente tem o dia da noiva, né? E que as pessoas começam a se preparar para a festa e a noiva vai se preparar para se encontrar com seu esposo, com seu noivo, seu futuro esposo. E como é que fica o coração da noiva nesse dia? Como é que fica o coração do noivo nesse dia? E essa noiva, irmãos, ela foi para um local, se preparou, e estava chegando a hora do casamento, e tinha uma limusine esperando ela para o casamento. Não é que a limusine quebra às vésperas da noiva entrar na limusine? E agora, como que ela vai se deslocar do local onde ela estava para o local do casamento se a limusine estava lá e quebrou? Ela lembra, irmão, que perto da casa dela, o local onde ela estava era perto da casa e o carro estava lá. Ela sai do local vestida com vestido branco, sabe? Junta tudo. Fala assim, vamos lá. Foi até a casa, pegou o carro, começa a se deslocar então para o local da cerimônia. E ela percebe o que, irmão? A gasolina está acabando. O dia. Então essa noiva, ela estaciona no posto. Só que essa história que eu estou contando para vocês, ela aconteceu nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos não tem aquela pessoa que vem encher o tanque. É o próprio motorista que sai, dá a volta no carro, abre tudo, pega a bomba e coloca. E agora, você consegue imaginar a noiva saindo do carro de branco, no posto de gasolina, dando a volta, abrindo e colocando, e de repente o povo passando na rua e começa a parar os carros só para olhar o que ela está fazendo. De repente o povo que está dentro ali dentro do estabelecimento começa a sair para fora e começa a filmar uma noiva abastecendo o carro. Aquela noiva para, olha para as pessoas e ela solta uma frase: eu não estou vestida para aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou vestida para o lugar para onde eu estou indo. Pega tudo isso e traz para dentro da igreja agora. Como estão as nossas vestes hoje? A igreja é comparada com a noiva de Cristo. E nós nos envolvemos com tantas coisas. Nós damos importância para tantas coisas. E a principal
mensagem do Evangelho: prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara-te para encontrar com teu amado. Talvez, irmãos, nessa transição que nós já estamos vivendo, quem passar na rua talvez não vai entender. Aqueles que não estão no nosso dia a dia talvez não vai entender, talvez para eles não faça sentido. Mas para mim e para você vai fazer todo sentido a nossa movimentação, irmão. Sabe por quê? Nós temos um encontro marcado com o nosso noivo. Nós temos uma voz que nos direciona, nós temos uma palavra para este local de encontro. Talvez nós não estamos vestidos para aquilo que nós vamos fazer, irmão. Talvez a nossa roupa não pareça com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Mas as nossas vestes estão preparadas para o nosso local de encontro. E para mim, irmão, faz todo sentido. E eu queria que você fizesse um autoexame nessa noite. O que você está fazendo nesse processo? Porque se aquilo que você está fazendo for mais importante do que o local aonde você está indo, você não vai se vestir de noiva. Vou repetir. Se aquilo que você está fazendo for mais importante do que o local para onde você está indo, talvez você não se prepare. Você se prepare para aquilo que você está fazendo, mas você não vai se preparar para o local aonde nós estamos indo. Agora, se o teu encontro, se a pessoa com quem você vai encontrar for mais importante do que aquilo que você está fazendo, pode parecer loucura para todo mundo, menos para você. Para algumas pessoas, a nossa movimentação não vai fazer sentido, mas para outras, vai fazer todo sentido. Você lembra da história de Noé? 100 anos preparando uma arca, para ficar dentro dela 1 ano só. E quando termina aquele ano, que vem a grande palavra que Deus fala assim: Noé, sai daí agora. Deixa tudo que você construiu, deixa para trás e vem para receber o novo que eu tenho para você. E aí Noé, eu imagino Noé olhando para todos aqueles animais assim, fala assim: mas eu não vou ter que dar comida para eles agora. Fala assim: não vai. Você já se acostumou a ter que fazer isso, mas a partir de agora, você vai deixar eles sair, e eles vão comer o pasto que eu preparei para eles, e você vai cuidar agora daquilo que eu tenho para você. Você tem uma nova caminhada, uma nova descoberta. Irmão, entenda que existem coisas que vão ficar para trás. A Bíblia fala, irmãos, de vestes para aqueles que pretendem entrar nas bodas. Isaías 61:10 fala assim: regozijar-me-ei muito do Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque a terra produz os seus renovos, e como um jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor para todas as nações. Existe um local de encontro, existe uma roupa de encontro que Deus tem para todos aqueles que se encontram com Ele. E nós hoje estamos falando sobre transição, irmão. Mateus 16:5 fala assim: e passando os seus discípulos para o outro lado, o passar para o outro lado é transição. E passando os discípulos para o outro lado, tinham esquecido de trazer pão. Mateus 16:5. Irmãos, nós já estamos vivendo nesse tempo de transição, e nós já estamos falando a esse respeito há algumas semanas, para não falar meses.
Falamos aqui, irmãos, quanto tempo demora uma transição? Depende. Talvez para algumas pessoas dure horas, para outras dure minutos, e para outras talvez dure um ano inteiro. Quantos passos foram necessários para atravessar o Mar Vermelho? E agora, quantos passos foram necessários para cruzar o deserto? Que é uma outra transição. São espaços que Deus tem de transição, porque o objetivo é chegar na terra prometida. Para este tempo haverá uma nova movimentação. E quando eu falo sobre nova movimentação, irmãos, algumas pessoas pensam assim, olha, eu vou olhar para fora, eu quero ver a nova movimentação é o novo templo. Não é não, irmão. A nova movimentação não é o novo templo. Porque a nova movimentação não é uma nova movimentação externa. Esta nova movimentação, ela começa aqui dentro. Pare agora. Pare só por um minutinho. Olha para dentro de você agora. Procura aí dentro uma chama queimando. Procura uma chama queimando dentro de você. Uma chama pela presença do Espírito Santo. E agora começa a alimentar esta chama que está dentro de você. Conforme você vai alimentando a chama do Espírito Santo, que está dentro de você, isso começa a inundar toda a tua vida. Começa a inundar todo o teu ser. Começa a inundar as tuas palavras, começa a mudar os teus pensamentos. E aí então, esta transformação interna começa a se manifestar externamente. Não procure mudanças externas antes de ter uma mudança interna. Procurar mudança externa, irmão, pode ser só maquiagem. Pode ser só aquele comercial de margarina, que você olha lá, parece que está tudo perfeito, mas nos bastidores não tem nada de perfeito. Dentro da tua casa, irmão, tem chama queimando? Dentro do teu casamento tem uma chama queimando? Dentro de você tem chama queimando, irmão? Porque essa transição não é externa, ela é interna. Não procure mudanças externas, procure mudanças internas. O que nós estamos falando hoje aqui é muito mais profundo do que mudar externamente. É se tornar, irmãos. É ser tomado por uma angústia interna. Talvez algumas situações que você vivia e que eram normais. A partir do momento em que você encontrar essa chama queimando, não vai ser normal mais. Talvez o teu linguajar, a maneira como você tratava as pessoas, a maneira como você suportava, a maneira como você tratava as suas finanças, para você era normal, porque era a luz que você tinha. Mas a partir dessa transição, irmãos, que você se encontra agora com esta chama queimando, e esta chama é a chama do Espírito Santo de Deus, isso não vai ser mais normal. E eu oro, irmãos, para que nós nos encontremos nesse lugar. Esta é uma palavra que ela é liberada a todos, mas vai receber essa palavra aqueles que decidirem viver ela. Nós falamos algumas semanas aqui sobre os jebuseus, que eram os inimigos que estavam dentro de casa, e que Davi, quando ele entende que eles eram os inimigos, estavam vivendo junto, Davi olha e fala assim, ei, isso aqui não dá para tolerar mais. Eles estão roubando recursos, estão roubando a nossa adoração, e para que nós possamos estabelecer o reino de Deus, nós temos que arrancar eles desses lugares de autoridade. Existem inimigos, irmãos, que você suportava até agora, mas quando você tem uma revelação nova, você fala assim, a partir de agora não é mais.
É como se você estivesse habitando dentro de um corpo de natureza caída, onde todos nós habitamos. Todos nós nascemos em pecado, vivemos debaixo dessa natureza caída, mas quando nós abrimos o nosso entendimento, nós nos entregamos a Cristo, Ele começa a se revelar a nós, então a nossa vida é transformada. Talvez essa noite você perceba que existe algo eterno dentro de você, que existe um espírito de vida dentro de você clamando, falando assim: me dá mais espaço na tua vida, me dá mais espaço, porque você me trancou em algumas áreas, e você não está deixando nós avançarmos na transformação que é necessária na sua vida. Talvez seja necessário ser como o filho pródigo, que sai de casa, sai de perto do pai, e começa a comer bolotas de porcos, que era a alimentação dada aos porcos, e ele chega no momento, irmãos, em que ele cai em si. Então ele fala consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Talvez nessa noite seja necessário, irmãos, Deus colocar algumas bolotas no teu caminho. E você fala assim: não, é o diabo que preparou um laço. Não é o diabo, é Deus que está te empurrando para as bolotas, irmão. E são santas essas bolotas, porque elas estão fazendo você parar e refletir que Deus ainda é Pai, e que Ele ainda tem uma casa, que Ele ainda tem um manto para colocar sobre você, que Ele ainda tem um sapato para colocar nos seus pés, que Ele ainda tem um anel para colocar no teu dedo, e que Ele está te esperando, meu irmão. Existem algumas aflições que não é o inimigo que está colocando, é Deus que está te empurrando, para você olhar para dentro de você, e você reconhecer que Ele precisa ainda ser o único na tua vida. Não é que o Espírito Santo vai entrar em você, irmão, Ele sempre esteve aí, mas estava aprisionado, estava trancado, mas a voz dele hoje começa a se tornar mais audível na tua vida. A voz do Espírito Santo começa a se tornar mais audível nos teus ouvidos. Unge, Senhor, a cabeça com óleo, e o cálice transborda, Pai. Unge a cabeça com óleo, Senhor. Senhor Pai, e as moscas que tem, Senhor Pai, azucrinado, as moscas, ó Pai, que tem, Senhor Pai, tirado a atenção, não deixar o teu povo se alimentar da tua palavra. Que o teu óleo, Senhor, seja a unção necessária nesta noite. O Espírito Santo sempre esteve dentro de você. A questão é que a voz dele, irmão, está se tornando mais audível. Ele está encontrando espaços, está te levando a viver verdades que foram escritas na eternidade, muito antes de sermos manifestos aqui na terra, porque o Senhor escreveu os nossos dias muito antes de nós estarmos aqui. E quanto mais espaço nós damos para o Espírito Santo que habita em nós, mais transformações acontecem conosco. O Espírito Santo geme dentro de nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é cavalheiro. Ele não vai arrombar as portas, ele trabalha sob sujeição. Então abra as portas e deixa ele reinar de novo na sua vida. Deus ainda é suficiente na tua história. Você não precisa de mais nada a não ser a presença do teu Deus. Você não precisa mais nada do que estar debaixo das asas daquele que é todo poderoso. Esteja debaixo da sombra do Altíssimo. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu único objetivo de vida. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor estremece os montes. A voz do Senhor é capaz de quebrar as barreiras.
A voz do Senhor é capaz de mudar a tua história, meu irmão. É como Pedro, um homem que passou a noite inteira pescando, passou a noite inteira trabalhando, passou a noite inteira se desgastando com o seu dia a dia, e no final ele não pegou nada, mas ao romper da aurora, ele se encontra com Jesus. E aí Jesus, quando vai conversar com ele, fala assim: Pedro, me empresta o teu barco, deixa eu entrar no teu barco, Pedro. E eu queria que você imaginasse Pedro agora. Jesus entrando no barco de Pedro. E Pedro naquele dilema: tenho que pagar a conta. Tenho conta para pagar. Tem uma família para dar de comer. Não peguei nada. E agora que eu ia voltar para casa, veio alguém e pega meu barco emprestado ainda. E aí Pedro senta do lado, e Jesus começa a conversar com os outros, não conversa com ele. Jesus dá atenção para os outros, começa a pregar, e Pedro ali, vivendo as angústias de alguém que passou a noite inteira e não pegou nada. Queria que você se imaginasse o coração de Pedro. A Bíblia não fala, irmão, mas a gente pode conjecturar sobre isso. Pedro vivendo os seus dilemas e angústias, vivendo uma realidade de trabalhar a noite toda e não pegar nada, mas o seu barco sendo usado para abençoar as outras pessoas. Deus ainda trabalha na frustração. Deus precisou frustrar Pedro, assim como Deus precisa frustrar alguns homens nesse lugar, porque a frustração vai te aproximar dele, a frustração vai te levar mais profundo, a frustração vai te levar a parar para ouvir a voz daquele que te ama. Você passou a noite inteira, você passou uma temporada inteira, e agora que você não dá mais resultado, ele fala assim: me empresta para mim o teu barco. E Deus está usando aquilo que é teu para abençoar os outros. Mas você está ali, vivendo uma vida, pensando nas contas para pagar, pensando nas dificuldades do dia a dia. E eu confesso, irmão, eu já me senti assim. Com um pouquinho de azeite. Vocês já me escutaram várias vezes falar sobre os 2 dedinhos de azeite. Eu já me senti assim. 2 dedinhos de azeite que enche a botija dos outros. E algumas vezes, quando eu olho para a minha botija, aqui dentro, irmão, a vontade era ter a botija cheia. Aqui dentro, irmão, olhando para 2 dedinhos, e para tudo aquilo que Deus está fazendo, a vontade era ter a botija cheia. Mas eu sabia que eu ainda tinha os 2 dedinhos, que era capaz de encher as outras botijas, e que por um tempo eu ainda ia continuar com aquelas 2 dedinhos de azeite. Era Deus me frustrando para me levar mais perto dele. Quantas vezes eu já vivi isso?
Aleluia. Mas nós estamos falando de transição, né? Quantas vezes você já ouviu a frase: passemos para o outro lado, irmão, entra no barco, não me deixa sozinho nesse barco, vamos comigo para outra margem? É Jesus chamando os discípulos, fala assim: vamos lá. E sair de uma margem, passar para outra margem, está relacionado a alguns rompimentos espirituais. Você deixar um lugar de segurança e ir para um outro lugar, irmão, que você não tem tanta segurança. É Deus nos transicionando de um lado para o outro. Irmãos, a Bíblia é um livro que fala com todos, mas conversa apenas com aqueles que creem, e se comunica só com os filhos. Para os de fora, Deus fala com parábolas, mas para os de dentro, existe um lugar de compreensão das verdades que Ele quer mostrar para nós. E esta compreensão desperta em nós uma disposição para gastar toda a nossa vida com aquele que nos encontrou, irmão, porque Ele vai nos levar para o fundo, e nós vamos ter resultados então tremendos. E quando nós voltar para a praia, nós vamos ver Jesus caminhando para longe, e aí você vai olhar para os resultados, e vai olhar para Jesus, e vai poder tomar a decisão mais importante da tua história, que é abandonar os teus resultados, para continuar com a fonte de todo poder na tua vida. Vai chegar o dia que você vai ter que abandonar tudo. Vai ter o dia que você vai se encontrar com você mesmo, e vai ter que olhar para dentro de você e encontrar esta chama queimando. Uma chama, irmão, que não se apaga com o vento, uma chama que não se apaga com a chuva. É a chama do Espírito Santo que arde dentro de nós. Nesta noite, uma das minhas orações é que você volte a ouvir a voz daquele que habita dentro de você, que você troque as suas vestes de trabalho pelas vestes do encontro. Talvez você olhe assim: pastor, mas eu não consigo ver todas as vestes. Mas então que você comece a se adornar, como uma noiva que se prepara para se encontrar com o seu noivo. Que você pelo menos marque o dia que você vai se preparar, mas que você esteja ansioso por este dia, irmão, que você esteja ansioso por esta transição de encontro. Que encontro com o teu amado seja mais importante do que o trabalho que você está fazendo. Quando eu olho para os nossos dias, irmãos, a unção da noiva com o noivo, ela tem um objetivo, que é gerar vida. O objetivo do teu casamento, irmãos, é gerar uma vida. Só que nos nossos dias existe uma cultura que é chamada cultura do aborto. Aleluia. Glória a Deus. Irmão João, o senhor traz um papel para mim, por favor, do banheiro? Por gentileza. Nos nossos dias, nós temos algo chamado a cultura do aborto. E o que fala essa cultura do aborto? Se eu recebi o direito de vida, e outra vida vier me dar trabalho, eu mato. Vou repetir. Eu recebi o direito da vida, e se outra vida quiser mudar este meu direito, eu mato. Obrigado. A lei do aborto
é negar ao outro o direito que você recebeu. A lei do aborto é negar ao outro o direito que você recebeu. Quem vive com o espírito do aborto, ele despreza todos os esforços que foram feitos pelos outros, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. Não aponta, tá? Você conhece alguém que não valia nada quando era mais novo? Se for apontar alguém, aponta para você. Você conhece alguém que não valia nada quando era mais jovem e que hoje recebeu uma nova vida? Agora, esta pessoa, quando encontra alguém mais novo, não tem a mesma compaixão com aquele que está chegando, que ainda não conhece o Cristo que você conhece. Pessoas que não têm compaixão com os outros, está negando aos outros a oportunidade de viver aquilo que você viveu. A ingratidão trabalha contra o próximo, mas a maior gratidão é trabalhar para que o próximo que vem continue o nosso caminho, para que existam pessoas que continuem depois de nós. É compreender que estavam no caminho da morte eterna, mas que Jesus nos encontrou. E o nosso trabalho é fazer com que esta mensagem chegue até eles. Eu quero dizer aqui, irmãos, e está gravando, que eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Por vocês que estão entendendo esta palavra, e por vocês que ainda não estão entendendo, mas que estão mergulhando no processo que Deus tem. E dizer assim: continue, não desistam. Não desistam do chamado que Deus tem na vida de vocês, porque Deus tem uma transformação para cada um de vocês. Jesus, Ele envia os seus discípulos. Jesus chama os 12 e fala assim: vão de 2 em 2, vão e comecem a divulgar o Evangelho. E quando os discípulos voltam, eles vão prestar conta para Jesus, e na reunião com Jesus, eles voltam alegres, irmãos. E eles voltam alegres, e na reunião com Jesus, ele fala assim: mestre, nós expulsamos em teu nome, no teu nome nós curamos as pessoas, no teu nome, Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Jesus olha para eles, e eu fico imaginando essa cena, irmão, Jesus olhando para aqueles discípulos, todos animados, e Jesus coloca um plumo para eles e fala assim: ei, vocês estão tão alegres pelo motivo errado. Vocês não deveriam estar alegres porque os demônios se submetem a vocês. Vocês deveriam estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês deviam estar alegres porque Jesus entrou dentro de vocês, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês, porque quando você está para fazer algo que não deveria fazer, Ele ainda está batendo na porta, Ele não desistiu, irmão. A nossa alegria é por ter Ele morando dentro de nós. Deveríamos estar alegres com a salvação, e não por ter dinheiro na conta. Deveríamos estar alegres pela salvação, e não pela comida que temos. Deveríamos estar alegres com a salvação, e não pelo carro que temos. Estar alegre com a salvação, e não se abater com as angústias desta vida. Decida parar de brigar com Deus. Decida parar de reclamar daquilo que Deus tem colocado na sua frente.
Decida parar de querer ter o controle de todas as situações e volte a ouvir a voz daquele que te ama. Volte a ouvir a voz do Espírito Santo. Pare de olhar ao seu redor. Perceba o alinhamento que está acontecendo. Ouça a voz de Jesus dizendo: passemos para outra margem, vem comigo. Quando nós decidimos sair de uma margem e passar para outra, existe a possibilidade de você encontrar uma tempestade no meio do caminho. E como é encontrar uma tempestade? No momento de transição, irmão, existem tempestades que estarão acontecendo. E aí talvez você comece a pensar: não, pastor, mas estava tão bom ficar lá do outro lado. Estava seguro lá, pastor. Estava seguro ficar lá, e o Senhor pregou várias vezes me incentivando, e eu acreditei no Senhor. Ainda bem que você acreditou. Porque se você continuar às margens da realidade, estar às margens de uma realidade, irmãos, quer dizer que você está próximo da realidade, mas ainda não é a realidade. Estar às margens, estar à sombra de uma realidade, irmão, você consegue ver a sombra da fruta, mas você não consegue pegar a fruta na mão. Estar às margens, estar à sombra de uma realidade, irmão, você vai ver o sinal da maçã, mas você não vai poder desfrutar do sabor da maçã. Aí você fala assim: mas eu tenho sombra. Fala assim: amém, irmão. Continua na sombra, continua, mas existe um lugar melhor do que a sombra, irmão, que é você entrar na realidade que Deus tem para a sua vida. Está à sombra da realidade, te dá a oportunidade de perceber o que está perto, mas não te permite desfrutar daquilo que Deus tem. Mais importante do que ouvir a Deus é continuar ouvindo. Abraão, entrega para mim o teu filho. Irmão, era uma verdade na vida de Abraão. Entrega para mim o teu filho. Mas se Abraão ficasse só se atendo àquela verdade e não tivesse a transição, não continuasse ouvindo Deus, ele estava matando a promessa. Continue ouvindo aquilo que Deus tem na sua vida, irmão. Agora, como é desesperador estar no meio da tempestade. E aí, irmão, não tem como estar numa tempestade e não ter medo. O desesperador na tempestade é procurar Jesus no barco e encontrar Ele dormindo. Sabe o que quer dizer encontrar Jesus dormindo? É que para aquele que é humano vai falar assim: cara, esse cara não está preocupado, ele não está vendo o que está acontecendo. Encontrar Jesus no barco dormindo, irmão, pode levar algumas pessoas a falar assim: mas Jesus não está nem aí, ele não estava comigo até agora há pouco, e agora está dormindo, me deixou sozinho. Quantas vezes você pensou assim? Como que pode? Eu passando por tudo isso e Jesus nem aí. Parece que Ele não me ouve. Parece que Ele não está junto. Olha para cá, irmão. Só tem um jeito de você chegar seguro no outro lado. Acorda Jesus na tua vida. Acorda Ele. Ele está contigo, irmão. Ele não te abandonou. Chacoalha Ele. Fala assim: Jesus, acorda. Vem comigo, Jesus. Só que eu quero te dizer uma coisa: não é que Ele está dormindo, é que você trancou Ele em áreas escuras da tua vida. Você trancou Ele nos porões da tua existência. E você se trancou para ouvir a voz dEle. Não é Jesus que te esqueceu, foi você que se esqueceu dEle. E a tempestade só está trazendo você de volta para Ele,
só está levando você a procurar Ele, porque você não tem mais saída. E aí então a voz dele volta a ser audível para você. Existe uma música no ar nesta noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele está à procura de homens e mulheres que estejam desesperados. Desesperado por quem? Por Ele, irmão. Homens e mulheres que estão olhando para dentro de si hoje, encontrando essa chama queimando. E aí eles pegam essa chama que está queimando e começam a entrar nas áreas escuras da vida. E começam a trazer uma nova luz para aquele ambiente. E a luz se chama Jesus Cristo. É a presença dele que começa a inundar aquele ambiente. Mateus 16:13, e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser quem dizem os homens ser o filho do homem? Perceba, irmãos, que Jesus está chegando a Cesareia. Existe um outro deslocamento aqui, e sempre na Bíblia que existe a questão de deslocamento, Jesus está nos levando a reaver nossas movimentações, está levando a nós pararmos e interpretarmos como estamos nos deslocando. Verso 14: e eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro, um dos profetas. Verso 15: disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos então Jesus fazendo uma pesquisa. O que o povo tem falado a meu respeito? Qual é o conceito deles a respeito de mim? O que as pessoas estão pensando a respeito desta movimentação, daquilo que eu estou fazendo? E aí Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles que estão mais próximos: e vocês? O que vocês pensam? Porque uma coisa, irmãos, é aquilo que os outros estão olhando para esta movimentação. Outra coisa é aqueles que estão dentro de casa, olhando para a mesma movimentação. O que vocês pensam disso? Quem é Jesus para vocês? Quando você sai deste ambiente, em qual luz você anda? A quem você tem ouvido? Quem tem falado no teu coração? Uma coisa é a Bíblia te entregando uma exortação, outra coisa é a Bíblia te entregando uma pergunta. Perceba que aqui existe uma pergunta, e esta pergunta está nos examinando hoje, e a resposta para esta pergunta determina o que Deus pode nos entregar. Quando Deus faz uma pergunta, Ele está falando assim: ei, pare, vocês ainda não sabem a resposta. Olhem para dentro de vocês, encontrem esta luz dentro de vocês, encontrem o Espírito Santo dentro de vocês de novo, e estejam dispostos a se examinar para dar uma resposta para essa pergunta. Uma coisa é uma visão do primeiro andar, outra visão é a visão do 15º andar. Uma coisa é você falar aquilo que você entende, outra coisa é você ser influenciado por outras pessoas. Irmão, tem pessoas que vêm falar comigo, vou falar de encontros pessoais, e quando aquela pessoa vem conversar comigo, eu percebo que a voz daquela pessoa não é ela está falando palavras de outra pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. Irmão, uma dica: se for para ser influenciado, seja influenciado pelo Espírito Santo. Deixe de ser marionete na mão das outras pessoas. Aonde estou e em quem eu estou determina quem eu vejo. Uma coisa, irmãos, é
eu estar aqui embaixo e ter uma visão. Outra coisa é estar um passo acima. Outra coisa é estar lá na galeria. São visões totalmente diferentes. Nesta noite, troque o seu óculos. Clame ao Espírito Santo e fala assim: Senhor, dá um colírio puro para mim. Me chama, Jesus. Me chama para passar para outra margem contigo. Eu ainda não ouvi a tua voz. Se você ainda não ouviu, irmão, clama a Ele hoje. Vença as tempestades que estão dentro de você. Existe uma nova realidade disponível. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele quer mudar a sua visão a respeito daquela situação, mas só tem acesso a esta transferência quem para responder a pergunta. Deus faz uma pergunta a todos, para encontrar aqueles que estão interessados. Deus faz uma pergunta a todos, para provocar uma resposta. Deus sabe, irmão, que cada um de nós aqui tem parte da verdade. O que Deus está nos levando é quebrar alguns paradigmas. Os fariseus vão conversar com Jesus e perguntam para Jesus: com que autoridade você faz milagres? Com que autoridade você tem se movimentado? E aí Jesus olha para aqueles fariseus e faz uma outra pergunta: o batismo de João Batista é de Deus ou é dos homens? Os fariseus fazem uma pergunta para Jesus e Jesus faz uma outra pergunta para os fariseus. E algumas vezes, quando eu olhei para esse texto, eu pensei assim: não, Jesus está respondendo uma pergunta com outra pergunta. Ele quer vencer a batalha. E eu entendi diferente, irmão. Jesus não estava querendo ganhar uma queda de braço. Jesus estava querendo quebrar uma estrutura de uma mentalidade caída. Jesus estava querendo quebrar uma estrutura de pensamento. Jesus estava esperando uma resposta daqueles homens. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês dizem o quê? Jesus faz uma pergunta aberta aos 12 discípulos. 11 deles, irmãos, 11 dos 12 não responderam nada. Tem um que parou e ficou pensando. Tem um que começou a se examinar. Tem um que encontrou uma lâmpada. Tem um que encontrou uma tocha. Tem um, irmão, que quando olhou para dentro ele encontrou uma fagulha. E ele decidiu colocar lenha nessa fagulha. Conseguiu colocar mais combustível naquela pergunta, irmão. Tem um que se interessou em dar a resposta. E esse um, quando olha para Jesus: Tu és filho de Deus. O parar para responder aquela pergunta abriu um sobrenatural na vida de Pedro. O parar para aquela pergunta levou o Pedro a ter uma revelação. E Jesus, quando olha para ele, fala assim: ei Pedro, não foi o homem que te revelou isso. Ei Pedro, a atenção que você está dando a uma pergunta, Pedro, te levou a um nível profundo de encontro com o Pai, Pedro. O você parar e você se preocupar com essa pergunta que Jesus está fazendo, Pedro, te levou a mudar a tua história, Pedro. Você fazer este autoexame nesta noite, Pedro, está te levando a lugares escuros que estavam sob domínio das trevas. Está te levando a lugares de encontro que começa a mudar toda a natureza dentro de você. E agora então você não é mais Simão, tu és pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra
sobre este fundamento, sobre esse desejo de buscar resposta, sobre esse desejo de continuar ouvindo a minha voz, sobre esse desejo de continuar mergulhando, eu vou começar a edificar um novo homem na tua vida, Pedro. Eu vou começar a edificar um novo ministério na tua casa, sobre esse desejo de buscar, de se entregar, de ir mais profundo. A tua natureza será transformada, Pedro. Se interesse pelas perguntas que Deus tem feito para você. Se interesse. Faça esse autoexame nesta noite, irmãos. Não deixe Jesus batendo na porta. Não deixe Ele falando para você, vamos para o outro lado, e você ainda quer continuar às sombras de algumas realidades que não servem mais. Entenda os processos que Deus tem para você, e continue debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18, e também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O se dedicar a buscar a presença do Senhor, perceba que isso desperta uma guerra de novo. Não é só a tempestade no meio do caminho. Quando você se importa com aquilo que Deus está falando, isso vai gerar guerras, e as portas do inferno não prevalecerão contra este homem que está disposto a dar uma resposta para aquilo que Jesus está perguntando. E o verso 19 também fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você dá respostas a Deus, te leva para uma briga. Tem alguém disposto a brigar hoje? E você, irmão, que está disposto a entrar nessa briga, Deus está disposto a te entregar uma chave. E eu quero te dizer que a chave do céu não abre o céu. Esta chave que Deus está te dando não abre o céu. Esta chave, para aquele que quer mergulhar em si, buscando Deus, vai abrir as portas do inferno. É porque é para esse lugar que Deus está nos enviando. Abre os lugares da sua vida aonde você estava cativo em trevas. Abre lugares da tua vida, irmão, que você estava cativo em prisões, que você estava dizendo que os outros eram culpados, e a partir do momento que você se encontra com Cristo, os outros não têm mais a culpa. Você fala assim: o culpado sou eu. Jesus me entregou uma chave, e esta chave me trouxe luz, e agora, esses lugares que estavam em prisões, Deus abriu para que você possa sair de lá, irmão. A cada revelação de Cristo, nos aproxima mais das portas do inferno, e destravam cadeias internas nas nossas vidas, aonde nós teremos que lidar com áreas que estavam sob o domínio das trevas, mas agora a luz do Espírito Santo começa a entrar nesses lugares, meu irmão. Pastor, mas o senhor traz uma palavra dessa num culto de ceia, pastor? É lógico, irmão, é lógico, é porque Deus está te chamando para ir mais profundo. Deus não quer olhar para a margem do lago e ver você reclamando da vida que você leva. Deus não quer olhar para você e você pensar assim: não, mas eu estou me entregando tudo, eu dei tudo que eu tinha para Ele, mas Deus está olhando para você: eu tenho algo mais profundo. Deixa eu entrar dentro de você hoje, deixa eu transformar o teu jeito de pensar, deixa
eu transformar as tuas angústias. Deus vem com fogo, irmão, vem, mas Ele quer encontrar lenha. Decida enfrentar os seus demônios particulares. Decida viver como Jesus viveu. Decida. Durante as transições, irmãos, existe um grupo de pessoas que são essenciais, que são aqueles que vão à frente. Porque na movimentação do exército, Deus se revela a alguns e coloca eles como líderes. E essas pessoas têm responsabilidade de conduzir a outros. Por isso que Ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. E normalmente, irmãos, nos finais dos cultos, eu chamo as pessoas para vir à frente. E quem me ajuda orando por essas pessoas são os pastores da casa. Mas hoje eu quero fazer o contrário. Eu gostaria de orar pelos pastores. Eu queria orar com vocês, pastores. Porque muitas das vezes Deus vai usar vocês para abençoar os outros. Existem momentos que vocês vão abrir mão da família de vocês, para que os outros sejam alcançados. Existem momentos que vocês vão abrir mão do sono de vocês, pastores. Abrir mão dos filhos de vocês. Abrir mão do descanso. Para que os demais membros desta casa possam ser alcançados. Eu queria chamar vocês à frente agora. Queria chamar minha esposa para estar comigo. Começa a orar, igreja. Porque assim como Jesus chamou a Pedro, Ele chamou esses homens e mulheres que estão aqui. Aleluia. Chamou para que eles pudessem fazer a diferença. Muitas das vezes vocês procuram esses homens que estão aqui na frente, para que vocês possam ser abençoados. Mas hoje, eu gostaria que vocês orassem por eles. Porque durante essa transição, muitas angústias virão, muitos problemas virão. Mas este grupo que está aqui, foram chamados para fazer a diferença. Se põe em pé, igreja. Eu sei que no nosso meio existem líderes aqui também. Mas hoje, eu queria que vocês intercedessem só. Esses homens aqui precisam de um renovo. Essas mulheres aqui precisam de um renovo de Deus. Eu entendo hoje que Deus os trouxe aqui para curar o coração de vocês. Aleluia, Senhor.
teus olhos eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Pode orar, igreja. Quem faz aqui é o Espírito Santo. Gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos
olhos vem molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nesta noite, Jesus, eis aqui, Pai, homens e mulheres valentes, Senhor. Homens e mulheres que se posicionam diante de Ti, Pai. Homens e mulheres, Senhor, que não tem medo da luta, que não tem medo da peleja. Homens e mulheres, Senhor, que estão se gastando, Pai, estão se gastando por amor a Ti, Jesus. Senhor, e no meio deste mar, no meio desta transição, Senhor, no meio desta tempestade, Senhor, Senhor, nós clamamos, Pai, pelos seus filhos, Jesus. Reveste-os, Senhor, reveste-os com a couraça da justiça, Senhor, que o capacete da salvação, Senhor, blinde-os de todo dardo inflamado do maligno, Senhor. Todas as palavras contrárias, todas as levantes de Satanás, todas as mentiras, todos os enganos, todas as calúnias, todas as palavras malditas, nós anulamos em nome de Jesus. Senhor, Senhor, que a espada afiada de dois gumes, Senhor, ela esteja nas mãos dos seus filhos, Senhor, e com o escudo da fé eles avancem, e com a espada, Senhor, ó Deus, eles venham derrubando todos quanto forem os inimigos de Deus, Senhor. Nenhuma arma forjada contra, Senhor, ó Deus, os seus filhos prevalecerá. Calça os seus pés com sandálias, sandálias do Evangelho, Senhor, para que firmes eles continuem na caminhada, firmes eles continuem na caminhada, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, sabemos que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, sabemos que os que confiam em Ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós avançamos rumo, Senhor, ao Seu chamado, nós avançamos para a Sua voz que nos chama, Senhor. Nós caminhamos sem, Senhor, nos cansar, porque o nosso descanso está em Ti, Jesus. Arranca, Senhor, todo o obstáculo, destrói, Senhor, toda a fortaleza, Senhor, tudo aquilo que tenta nos paralisar. Nós decretamos falência em nome de Jesus, porque para nós é um privilégio fazermos partes da
Senhor. Eis-nos aqui, papai. Eis-nos aqui, Senhor, porque maior, bem maior são os que estão conosco do que os que estão contra nós, ó Pai. Abre os olhos desta mulher, abre os olhos deste homem, e que eles vejam, Senhor, ó Pai, que muito maior número são os que estão com eles do que os que estão contra, Pai. Libera, Senhor, ó Deus, do óleo fresco nessa noite. Libera, Senhor, daquele óleo que o Senhor liberou sobre Davi, Senhor. Ah, Jesus, nós clamamos. A nossa ótica, Senhor, a Deus, não é a ótica, Senhor, de quem unge a Saul, Senhor, mas os nossos olhos é de unção a Davi. Derrama o óleo fresco sobre a vida de Davi. Senhor, tu viu, Senhor, a Deus, quando eles mataram ursos e quando eles estraçalharam leões pelas suas ovelhas, Pai. E os seus olhos, Senhor, não estavam fechados, os seus olhos estavam abertos e as suas mãos não estavam encolhidas. Senhor, ó Pai, então libera um óleo fresco, Senhor. Chama-os em ousadia, chama-os em coragem, chama-os em intrepidez do teu Espírito. Oh, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra a sua igreja. Oh, Rei da glória, eterno Deus. Recebam o sopro do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Recebam vigor de vida. Recebam refrigério. Ei! Não há nada que possa parar o seu nome. Não há nada que possa impedir o seu avanço, Senhor. Nada, Senhor. Nada, nada, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Senhor. Libera, Senhor, a unção de simplicidade de uma pomba, mas a unção de prudência como uma serpente, Senhor. Eis que os vos enviam como ovelha no meio dos lobos, mas sejam simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Que não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Não temam, não tenha medo, Coloca as suas mãos sobre os seus ouvidos. Pastores, coloquem as mãos sobre os seus ouvidos e nós anuamos toda e qualquer palavra contrária. Foi o Senhor quem os chamou, foi o Senhor quem os escolheu, foi o Senhor quem decretou. É um privilégio do Senhor, é honroso sermos chamados pastores. Além de filhos de Deus, o Senhor nos comissionou, o Senhor achou graça em nós e liberou do seu olho para pastorear aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram. É o que o Senhor falou a seu respeito, homem e mulher de Deus. Tantos quanto a areia da praia, tantos quanto as estrelas do céu, nós chamamos a existência, porque vocês são pais para toda a vida. Aleluia. Eu queria pedir para os pastores fazer um círculo aqui na frente. Se nós estiver transmitindo, pode cortar tudo, tá? Aleluia.
pedir para o grupo de apoio já começar a distribuir. Nada acontece por acaso, irmãos. Contem quantos vocês estão. Nada acontece por acaso.